Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão e minha irmã. Estamos começando mais um programa Palavra de Eternidade. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. Estamos iniciando a Semana Civil, o trabalho, os estudos, e você é muito bem-vindo para meditar esta palavra. Por isso que logo cedo nós colocamos a palavra no ar, para que você se alimente de Deus e vá para a luta, vá para o seu combate, para os estudos, para a lida do dia a dia, tá bom? Então tome comigo o evangelho de hoje, que está em São Mateus, no capítulo 14, no versículo 13 a 21. Diz assim o Santo Evangelho. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: "Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia." Jesus, porém, respondeu: "Não é necessário. Dai-lhe vós mesmos de comer." Mas disseram eles: "Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes." "Trazei-mos", disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, o início desse evangelho vai começar dizendo: a essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Que notícia? A morte de João Batista, seu primo, o precursor. Diante da morte daquele que cuidava do povo, daquele que estava aglutinando o povo para levá-los a um caminho de conversão, daquele que estava batizando o povo no Jordão, o batismo de penitência, de conversão, de mudança de vida, que estava preparando o caminho do Senhor para aquele povo. Diante da ausência do pastor, daquele pastor, Jesus vai se revelando como o bom pastor que cuida, aquele que se compadece, aquele que tem compaixão, aquele que tem misericórdia do povo e por isso alimenta aquele povo. Alimenta não somente na dimensão humana, física, material, mas alimenta também na dimensão espiritual. Então nós podemos dizer que Jesus é aquele que sacia a fome humana, a fome da comida material, mas também a fome da comida espiritual. Ele é aquele que vai alimentar, cuidar do seu povo. E para isso ele conta com os discípulos. Por isso que ele chama os discípulos e diz: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Quer dizer, vocês deem a eles o que eles precisam. Não somente o pão, não somente dos 5 pães e dos 2 peixes, mas dá-lhe o que eles precisam. Você é chamado pelo Senhor a primeiramente se alimentar dele, a nutrir-se de Deus, para também alimentar a humanidade com este mesmo Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja nesta semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.